Bem-vindo ao TV Terror. Entre em um mundo onde a escuridão reina e o desconhecido espreita em cada sombra. Aqui, o medo é seu guia, enquanto exploramos histórias arrepiantes, contos assombrados e mistérios sinistros. Se você é um amante do terror ou do paranormal, encontrou seu lugar. Prepare-se para ser cativado, aterrorizado e empolgado. Bem-vindo ao TV Terror, onde os pesadelos ganham vida. A maldição de Alexandre vira bicho. Na pacata e isolada vila de Santa Marta, havia um homem conhecido como Alexandre Vira Bicho. Alexandre não era um homem comum. Ele estava profundamente envolvido com o oculto, um mestre das magias negras e praticante de rituais proibidos. Sua casa, escondida na floresta à beira da cidade, era um lugar que ninguém ousava visitar. Histórias de ocorrências estranhas e transformações aterrorizantes cercavam Alexandre, tornando-o uma figura de medo e curiosidade. Segundo as histórias, Alexandre tinha a habilidade de se transformar em diferentes bestas, sendo a mais aterrorizante um lobisomem. Mas isso não era tudo. Ele também podia se transformar em um grotesco e gigante porco que vagava pelas ruas à noite, assustando qualquer um que cruzasse seu caminho. Os habitantes sussurravam sobre as jovens que desapareceram perto da floresta, nunca mais sendo vistas, e os uivos e grunhidos sinistros que ecoavam pela noite. Certa noite fatídica, a polícia local, cansada do crescente terror causado por Alexandre, decidiu prendê-lo. Eles invadiram sua casa e o encontraram em sua forma humana, embora seus olhos brilhassem com uma luz inquietante, quase animal. Os policiais o arrastaram até a delegacia, onde o trancaram em uma cela. Mas, quando o guarda foi verificar na manhã seguinte, não havia sinal de Alexandre. Em vez disso, um grande porco estava na cela, olhando de volta com os mesmos olhos perturbadores. Confuso e supondo que o porco havia de alguma forma entrado na cela durante a noite, o guarda o libertou. O porco saiu correndo da delegacia, direto para a floresta e de volta à casa de Alexandre. Lá, ele se transformou novamente em Alexandre, que riu da tolice da cidade. O terror continuou. Mas com cada transformação, Alexandre se tornava mais selvagem, sua mente escorregando cada vez mais para a loucura. Anos se passaram e um dia, Alexandre foi encontrado morto em sua casa. Alguns diziam que era por causas naturais, outros afirmavam que suas práticas sombrias finalmente o alcançaram. Mas os moradores suspiraram de alívio, acreditando que o pesadelo finalmente havia terminado. Mal sabiam eles que o verdadeiro horror estava apenas começando. A casa onde Alexandre morava permaneceu abandonada por muitos anos, temida pelos habitantes. Mas, eventualmente, um casal da cidade, sem saber do passado sômbrio da casa, comprou a propriedade. Eles tinham 2 filhos pequenos e estavam animados com a nova vida no campo. A princípio, tudo parecia perfeito. A casa era velha, mas resistente, e a floresta ao redor era tranquila. No entanto, com o passar do tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Começou com as crianças. À noite, elas ouviam sons que não pertenciam à casa. O som de passos pesados como os de um grande animal ecoava pelos corredores. Às vezes, ouviam o que parecia ser o grunhido de um porco, misturado ao rosnado baixo de um lobo. As crianças ficavam assustadas, mas seus pais descartavam isso como sendo apenas os rangidos e gemidos de uma casa velha se acomodando. Mas os ruídos ficavam mais altos e mais frequentes. A mãe começou a ouvi-los também, arranhões nas paredes, o chão rangendo sob o peso de algo pesado e aquela mesma combinação aterrorizante de grunhidos e rosnados. Ela tentou contar ao marido, mas ele não acreditou nela, insistindo que era apenas sua imaginação. Uma noite, enquanto a mãe estava acordada, incapaz de dormir, ela viu algo que a gelou até os ossos. Uma figura sombria estava ao pé da cama, sua forma mudando entre a de um homem, um porco e um lobo. O ar estava pesado com o cheiro de podridão, e ela sentiu uma mão fria tocar seu braço. Ela gritou, acordando o marido, mas quando ele acendeu a luz, não havia nada ali. A figura havia desaparecido, deixando apenas o cheiro persistente de podridão. Terrificada, a mãe insistiu que algo estava errado com a casa, mas seu marido continuava cético. Ele decidiu provar que ela estava errada, ficando acordado uma noite para vigiar. Com o passar das horas, ele começou a ouvir os sons por si mesmo. Os passos pesados, os rosnados e os grunhidos. Seu coração disparou quando percebeu que sua esposa não estava imaginando coisas. Desesperado por respostas, o marido viajou para a cidade vizinha para falar com antigos moradores de Santa Marta. As histórias que eles contaram confirmaram seus piores medos.
Eles falaram de Alexandre Vira-Bicho, o homem que podia se transformar em uma besta, e das coisas terríveis que aconteceram em sua casa. O marido voltou para casa, decidido a deixar a casa amaldiçoada para trás. Mas já era tarde demais. Naquela mesma noite, enquanto a família se preparava para partir, o terror total de Alexandre Vira-Bicho foi liberado. O espírito de Alexandre, distorcido e cheio de raiva, assumiu a forma do aterrorizante híbrido porco-lobo e começou a aterrorizar a família. As paredes da casa tremiam enquanto ele corria pelos corredores, seus olhos brilhantes fixos na família aterrorizada. A mãe, desesperada para proteger seus filhos, tentou fugir, mas as portas não abriam, como se a própria casa estivesse mantendo-os prisioneiros. A besta rugiu, e as luzes piscaram e se apagaram, mergulhando a casa na escuridão. A família podia sentir seu hálito quente em seus pescoços, suas garras arranhando o chão logo atrás deles. Quando toda a esperança parecia perdida, o marido se lembrou de um conto que havia ouvido dos antigos moradores, um encantamento que poderia mandar o espírito de volta ao submundo de onde pertencia. Com mãos trêmulas, ele recitou as palavras, sua voz mal se elevando acima de um sussurro. A besta soltou um último rugido ensurdecedor e então, num instante, desapareceu. A casa ficou em silêncio, a atmosfera opressiva se dissipando como se um grande peso tivesse sido removido. A família, abalada e aterrorizada, arrumou suas coisas e fugiu da casa naquela mesma noite. Eles nunca falaram sobre o que aconteceu, mas o terror estampado em seus rostos era suficiente para convencer qualquer um que os visse de que eles tinham encontrado algo verdadeiramente maligno. A casa em Santa Marta ainda está de pé, abandonada mais uma vez. Os moradores avisam qualquer um que passe por ali para ficar longe, pois sabem que o espírito de Alexandre Vira-Bicho ainda está lá, esperando pela próxima alma desavisada que ousar cruzar seu limiar. E assim, a maldição de Alexandre Vira-Bicho vive, uma sombra sombria sobre a vila de Santa Marta, garantindo que a lenda nunca seja esquecida. Gostou da história? Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui você vai encontrar mais histórias arrepiantes, lendas sômbrias e muito mais. Ative o sininho para receber as notificações e seja o primeiro a ouvir nossos próximos contos de terror. Sua inscrição ajuda o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo mais do que você ama. Então, clique no botão de inscrever-se e venha fazer parte da nossa comunidade.